As infecções congênitas são importantes causas de morbidade e mortalidade perinatal. E a infecção pelo citomegalovírus está entre elas. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre o assunto, citomegalovírus na gestação. Então, citomegalovírus, infecções na gestação, citomegalovírus. O citomegalo, ele é um vírus, é um DNA vírus da família herpes. Como faz parte da família herpes? O vírus, o herpes simples, a varicela e a varicela zoster. O Brasil é um país onde tem uma alta prevalência dessa infecção na população e nas gestantes, e a Europa são representantes de países onde há uma baixa prevalência. Então, nós temos aqui no HC, no Hospital das Clínicas, uma prevalência nas nossas gestantes de 94%, nos recém-nascidos, na literatura, inclusive na brasileira, em torno de 0,6% a 0,9%, o risco de conversão na gestação, em torno de 0,5% a 1%. Como é que se adquire a infecção pelo citomegalo durante a gravidez? É o contato íntimo, tem que ter um contato íntimo entre as pessoas, né, em contato íntimo com os indivíduos, excretando o vírus na urina, na saliva e nas secreções genitais. Isso é importante. Pode ser transmitido também pela via placentária, transfusão sanguínea, transplante de órgãos, relação sexual e o aleitamento materno. Que quadro clínico eu vou ter, né? O que a gestante vai ter? A maioria das gestantes serão assintomáticas, mesmo sendo infectadas, excretando um vírus, serão assintomáticas. Poucas vão ser sintomáticas ou oligossintomáticas, um quadro gripal leve. Às vezes tem mal-estar, febre, a linfadenomegalia, o exantema e uma dor muscular. O mais importante em relação ao citomegalo, lembrando sempre que o período de incubação é de 3 a 6 semanas. A viremia ocorre também de 3 a 6 semanas após o contato e a transmissão materno-fetal via placentária. Depois, o aparecimento do IgG e do IgM. Então, aqui nós temos uma janela antes do surgimento do IgM, a transmissão materno-fetal. Para quem eu vou solicitar essa sorologia para citomegalovírus? Para todo mundo, rastreamento universal é questionável. Se você faz para todo mundo, se você faz para grupos específicos, trabalhando num país onde há alta prevalência da infecção na GH, né, entre as gestantes. Mas nós vamos pedir, na presença de quadro clínico materno suspeito, ou nas gestantes, trabalhadoras da área da saúde, educação infantil e pacientes imunossuprimidas. Então, nós vamos escolher sorologia, IgG e IgM e vamos interpretar da seguinte forma. Paciente IgG positivo e IgM negativo é uma paciente imune. Pacientes que são suscetíveis devem receber orientações. Se as pacientes apresentarem uma soroconversão durante a gestação, elas vão ser orientadas. As pacientes que são IgG e IgM positiva, elas vão realizar a avidez de IgG, e a interpretação é a seguinte: se há uma avidez alta, até 16 semanas, eu posso falar que a infecção foi prévia à gestação. Se é uma avidez baixa, deve ter sido durante a gestação. E se ela apresenta um IgG negativo, um IgM positivo, nós temos que repetir essa sorologia em 4 semanas e vamos observar se ela aparece o IgG ou não. Se aparecer uma infecção aguda e se for uma IgM permanecer apenas a IgM positiva, é um falso positivo de IgM. Então, nós vamos sempre trabalhar com riscos, né, de prima infecção, a reinfecção e reativação da infecção, como todos são os vírus herpes, da família herpes. Mas lembramos sempre que o maior risco está relacionado nas infecções primárias, né? Então, nós temos a infecção primária, que você vai ter um maior risco de transmissão vertical. Então, nós temos aqui, qual que é o risco de uma gestante ter uma infecção primária na gestação? Em torno de 1 a 4%. A reinfecção ou a reagudização é muito difícil a gente saber qual é realmente esse risco. Risco de transmissão vertical, ele é muito maior na infecção primária. Riscos de sintomáticos ao nascer é em torno de 10% para os casos de infecção primária, na secundária é menor, e nós temos em torno de sequelas, em torno de 8% para as reinfecções ou reagudizações, ou
e 25% na prima infecção. Lembramos sempre que o vírus herpes, ele tem uma ação direta no tecido e ele também lesa a placenta, então ele leva um caso de insuficiência placentária, levando os casos de restrição do crescimento intrauterino e também os casos de óbito fetal. Risco de transmissão na gestação. Aumenta com a idade gestacional, em torno de 30% a 40% no primeiro trimestre, no segundo, e aumenta no terceiro trimestre. Mas nós vamos ver, isso depende basicamente da viremia e da imunidade do paciente. E nós vamos ver também que a infecção do citomegalo, já bem estudada hoje, acreditamos que ela é muito mais, o risco dela é maior quando a infecção ocorre até 14 semanas de gestação. Então, as sequelas neurológicas para a infecção no primeiro trimestre seriam em torno de 12,6%, e perda auditiva em torno de 27%. E no segundo e no terceiro trimestre, nós não temos descrição disso. Isso é extremamente importante. Então, o citomegalovírus é importante até 14 semanas. O recém-nascido, muitos desses fetos, mesmo sendo infectados, eles vão ser assintomáticos ao nascimento. E mais esses fetos assintomáticos, eles poderão ter sequelas no avançar da vida. Então, eles poderão ter um retinocorodite, surdez, retardos do desenvolvimento neuropsicomotor, alterações dentárias, alterações ósseas, então, mesmo no grupos assintomáticos. Nos grupos sintomáticos, que poderão ter tudo isso ao nascimento, o risco de sequelas é muito maior. Então, nós temos sempre que lembrar isso, que mesmo o feto assintomático ao nascimento, ele poderá ter sequela mais na frente, e os sintomáticos realmente são os mais graves. As alterações ultrassonográficas, nós temos descrição de várias alterações ultrassonográficas, principalmente alterações do sistema nervoso central, com ventriculomegalia, calcificações cerebrais, septos intraventriculares, cistos periventriculares, calcificações. Então, nós temos muitas alterações ultrassonográficas, mas a maioria dos fetos infectados, eles não terão alterações ultrassonográficas. Então, as alterações ultrassonográficas são importantes, mas elas não definem que o feto está normal só porque é ultrassom, e mesmo com a ressonância normal. Então, aqui nós temos esplenomegalia, ascite, aqui temos um derrame pericárdico, cardiomegalia, intestino ecogênico, hepatomegalia, placentomegalia, calcificações hepáticas, oligoâmino, polidrâmino, então nós temos muitas alterações ultrassonográficas. Mas o mais interessante e o feto que está infectado, ultrassom normal e ressonância normal? O que eu posso dizer para os pais? Que quando você tem tudo normal, em torno de 13% ainda poderão ter sequelas auditivas e 6% poderão representar o retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, mesmo ultrassom normal, não podemos garantir que tudo será normal. Então, lembramos sempre que infecção congênita, temos que pensar em prevenção. O que nós podemos prevenir em relação ao citomegalovírus? Cuidado com pessoas doentes, pessoas com quadros gripais, diarreicos, crianças com esses quadros, cuidado com viagens, aglomerações, cuidado com as festas, e lavar muito bem a mão após o contato com criança, com a troca de fralda, crianças, filhos mais velhos, a gestante normalmente adquire citomegalo no contato com os filhos mais velhos que apresentam quadros gripais. Se você pensar em solicitar uma sorologia para gestante, você poderia solicitar no período periconcepcional ou na programação da gestação e no final do primeiro trimestre. E se ela não adquiriu nesse momento, então o risco mais grave você já exclui. Lembramos que o risco é muito relacionado, é muito localizado no primeiro trimestre, se ela tem uma infecção no segundo ou no terceiro trimestre, isso é mais tranquilo. Obrigada.